Na introdução da história de Mortal Kombat 11, vemos Raiden, o deus do trovão, torturando o vilão Shinnok, por ele ter quase destruído o reino da Terra. Shinnok, no entanto, diz que mesmo Raiden não pode matá-lo, pois ele é um deus imortal. Em resposta, Raiden separa a cabeça de Shinnok do seu corpo e lhe diz que há destinos piores do que a morte. Apesar dessa frase vir da saga mais violenta dos games de luta, ela se adequa perfeitamente para uma das equipes de super-heróis mais adoradas dos quadrinhos, os X-Men. No vídeo de hoje, veremos que o destino pode ser muito cruel para os nossos super-heróis mutantes, e que até mesmo a morte seria um desfecho mais piedoso do que aconteceu com eles nos quadrinhos. Pensando nisso, iremos listar 10 destinos piores do que a morte que acometeram alguns dos nossos X-Men favoritos. Prepare os lenços. E se você não quiser que o nosso canal também tenha um destino trágico, já deixa um ultra like nesse vídeo, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Assim, você também vai estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem ultra nerds também. Agora, sem mais enrolações, vamos descobrir como existem destinos muito piores do que a morte. A telepatia é uma maldição. No aclamado filme Logan de 2017, vemos o protagonista envelhecido e desesperançoso em um futuro alternativo, tentando sobreviver e cuidar de uma garota com as mesmas habilidades que ele, além de proteger o seu antigo amigo e mentor, o Professor Xavier, que se encontra com sua poderosa mente completamente perturbada. Inclusive vemos no filme que isso fez com que o professor acidentalmente matasse os X-Men por ter perdido totalmente o controle da sua telepatia. Porém, nos quadrinhos, a situação de Xavier era ainda pior. Na HQ X-Men Legado número 208, é revelado que durante a guerra na Coreia, Xavier quase enlouqueceu ao absorver todo o terror dos soldados com a sua telepatia. Para manter a sanidade, o professor guardou no fundo de sua consciência seus sentimentos negativos. Porém, quando toda essa negatividade chegou ao limite após um confronto mental contra o Magneto, Xavier acabou criando uma entidade formada de puro ódio e poder psíquico, conhecida como Massacre. Apesar de os X-Men, o Quarteto Fantástico e os Vingadores conseguirem detê-lo, muitos civis foram vítimas dos poderes destrutivos do Massacre, o que torna o Professor Xavier responsável, mesmo que não intencionalmente, pois foi o vilão criado pelos sentimentos negativos dele, junto ao seu poder de telepatia. Dito isso, mesmo sendo uma das mentes mais brilhantes, bondosas e poderosas dos X-Men, Xavier tem em seu dom também uma maldição, que faz dele uma ameaça cataclísmica para o mundo, perdendo os poderes mutantes. Tanto nos quadrinhos quanto em outras mídias, como a famosa saga de filmes dos anos 2000, os X-Men já tiveram que lidar com a perda de seus poderes, seja de maneira intencional ou forçada. No filme X-Men, o confronto final, vemos que por meio dos poderes de um jovem mutante, foi desenvolvida uma cura que removia as habilidades dos mutantes e os transformavam em pessoas normais, por assim dizer. Embora alguns tenham se mostrado contra a cura, como é o caso de Tempestade, outros como Vampiras se posicionaram a favor, por ser uma chance de uma vida normal e sem a rejeição, preconceito e ameaças que sofriam da sociedade, apenas por serem diferentes. Já nos quadrinhos, a perda dos poderes mutantes foi explorada com ainda mais detalhes. Falando na Tempestade, quando seus poderes foram neutralizados, ela se sentiu impotente, não sendo mais capaz de ver e sentir através dos céus, o que a deixou em profunda depressão. Ainda pior foi o que aconteceu com Blob, onde a perda de sua enorme força fez com que o seu corpo se deformasse devido ao excesso de pele. O trauma foi tamanho que ele tentou se matar, mas não conseguia, pois sua pele era muito densa, o condenando a uma vida solitária e sem esperanças. E por fim, temos o Wolverine, que mesmo já tendo passado por inúmeras tragédias em sua vida, ainda experimentou o verdadeiro terror quando perdeu seu fator de cura e se viu diante da mortalidade pela primeira vez na vida. Os mutantes por diversas vezes foram rejeitados pelo mundo devido aos seus poderes, mas estes são parte integral de quem eles são, e perdê-los de uma hora para outra pode resultar em uma existência ainda mais traumática do que a morte. Mente despedaçada. Assim como seu pai, o mutante David, filho do Professor Xavier e conhecido como Legião, também é vítima de seu enorme poder e potencial. Capaz de ter qualquer habilidade mutante que ele desejar, Legião é um dos mutantes mais poderosos do planeta. E infelizmente, por ter nascido com esquizofrenia e transtorno dissociativo de identidade, ele é incapaz de controlar seus poderes. Inclusive, cada vez que descobre uma nova habilidade, a sua mente se despedaça em diferentes personalidades, com todas elas lutando pelo domínio do corpo e mente de Legião. É dito que ele criou mais de 1000 alter egos, com cada um deles tendo sua própria mutação.
Vendo a situação do filho, o professor Xavier usou da sua telepatia para entrar na mente de David, conseguindo selar as suas personalidades mais cruéis em uma prisão mental. Porém, quando Xavier morre, a mente de Legião se despedaça completamente, quebrando a prisão mental e libertando todas as suas personalidades, tanto as boas quanto as más. Temendo pela humanidade e tendo ciência da ameaça que representa, Legião vive com um medo constante de suas personalidades malignas machucarem alguém. E, para piorar, mesmo se ele decidisse acabar com a própria vida, isso apenas mataria, por assim dizer, uma de suas personalidades devido à sua mutação. Dessa forma, vemos que Legião está condenado a viver para sempre, temendo que sua existência destrua tudo e a todos. Programada para matar. O famoso projeto Arma X tinha como objetivo transformar o Wolverine em uma arma letal, implacável e sem qualquer remorso, programada para operações secretas e para eliminar adversários de maneira mais eficiente e cruel possível. Felizmente, Wolverine recuperou sua humanidade e deixou sua vida de matança de lado, se tornando um super-herói e um membro vital dos X-Men. No entanto, por ter sido considerado um fracasso, o projeto Arma X foi retomado, mas dessa vez com uma nova cobaia. O Dr. Xander Rice, filho de um dos criadores da Arma X original, usou do material genético do Wolverine para desenvolver um clone feminino dele, a qual foi batizada de X-23, vista no filme Logan como Laura, interpretada pela atriz Daphne King. Apesar de X-23 ter conseguido se libertar dos seus criadores, o Dr. Xander criou um plano B, em que a mutante entraria em um estado de fúria incontrolável ao sentir o cheiro de uma substância chamada de cheiro gatilho, que ativaria os seus instintos mais violentos. Graças a isso, a X-23 já derramou sangue de inocentes e pessoas queridas como amigos, professores e até mesmo a própria mãe. Para piorar, seu estado é irreversível, ou seja, qualquer adversário que se aproveite do cheiro gatilho poderá transformar a mutante em uma máquina de matar, colocando em risco a vida de todos ao seu redor. Escravizado por diversão. O excêntrico reino da Marvel, conhecido como Mojoverso, é uma realidade onde todos os seus habitantes são obcecados por reality shows, o que, convenhamos, não é muito diferente da nossa realidade, né? Esse reino é dominado por uma criatura chamada Mojo, que controla 72 mil canais de TV simultâneos, cada um transmitindo reality shows dos mais diversos. Só que diferente do Big Brother, Casa dos Artistas ou A Fazenda, o preço da vitória nesses shows não é dinheiro, e sim apenas continuar vivo. Ou seja, nos programas de Mojo, os participantes estão lutando por suas próprias vidas, com os derrotados sendo condenados à morte impiedosamente. E como se isso não fosse assustador o bastante, caso você vença os jogos, você não ganha um prêmio ou algo do tipo. Os vencedores apenas são transferidos para um outro reality show, criando assim um ciclo sem fim de escravidão para divertir o líder sádico dessa realidade. Diante de um cenário tão caótico, muitos dos habitantes do Mojoverso optam pela morte, pois não suportam a ideia de passarem o resto das suas vidas se sujeitando a reality shows consecutivos, apenas pelo entretenimento de um ser tão maligno. Cão de caça. Um dos piores destinos que um ser humano pode ter é o da escravidão. E mesmo seres dotados de poderes como mutantes podem ser escravizados por seres autoritários e de grande poder e influência. Prova disso está na personagem Rachel Summers, filha do Ciclope e da Jean Grey, que nasceu em um futuro alternativo onde o assassinato de mutantes era habitual. Nessa realidade, um caçador cibernético conhecido como Ahab criou Rachel desde a infância para ser sua serva, ou mais precisamente, para ser um dos seus cães de caça. Estes cães são um grupo de mutantes que foram vítimas de uma lavagem cerebral tão forte que praticamente perdem sua humanidade no processo, até se tornarem animais irracionais cujo único objetivo é caçar e matar os seus companheiros mutantes. O sadismo de Ahab é tamanho que ele mantém seus cães de caça presos em coleiras como se fossem feras domesticadas e ainda desfigura os seus rostos com cicatrizes incuráveis. Felizmente, Rachel consegue escapar do vilão e viaja para o presente, onde entra em contato com os X-Men para impedir que o seu futuro apocalíptico se concretize. Apesar de se adequar à equipe dos mutantes, Rachel vive em constante remorso pelos assassinatos que cometeu e com medo de que Ahab consiga reativar o seu programa de cães de caça e ela novamente seja obrigada a caçar seus companheiros mutantes. Uma ameaça para si e para os outros. Nos quadrinhos X-Men Ultimate número 41, vemos um jovem chamado Jay indo em direção à escola. No entanto, ao perceber que não havia ninguém na rua, ele começa a ficar preocupado sobre o que pode ter acontecido.
Quando chega na escola, Jay presencia todos os alunos ao seu redor andarem em chamas de dentro para fora, o deixando traumatizado. Momentos depois, Nick Fury, líder da SHIELD, consegue localizar o garoto e manda o Wolverine encontrá-lo. Ao encontrar Jay em uma caverna, Wolverine explica que Jay é um mutante e que os seus poderes despertaram alguns dias atrás. Infelizmente, a habilidade que Jay herdou foi a de que o seu corpo irradia toxinas que matam toda forma de vida orgânica próxima a ele. Inclusive, foi por essa razão que não havia ninguém próximo do local em que ele morava quando ele foi para a escola, pois acidentalmente, Jay matou 265 pessoas que moravam no local devido ao seu poder. Transtornado com essas informações, Jay chora e sabe que é uma ameaça para si e para os outros. Wolverine se compadece do garoto e diz que ninguém saberá que ele foi o responsável por aquelas mortes e que foi criada uma história falsa de que um vazamento de gás teria matado aquelas pessoas. Infelizmente, vendo que a morte era a única solução, Wolverine pede desculpas a Jay, que aceita o seu destino e é morto pelo X-Men. Destruição da linha do tempo. Todos sabemos que histórias que mexem com linhas do tempo costumam resultar em catástrofes. No caso dos X-Men, um dos arcos mais populares dos quadrinhos e também do cinema foi a saga Dias de um Futuro Esquecido, onde os mutantes viajam para o passado para impedir um futuro apocalíptico. E infelizmente, nem sempre os X-Men foram capazes de impedir tragédias ao viajarem para o passado, e prova disso está no personagem Bishop, que veio do futuro para ajudar os mutantes a impedirem o fim do mundo, como visto no aclamado arco dos quadrinhos Complexo de Messias. A ideia de Bishop era de matar Hope Summers, filha de Cable e que, segundo ele, seria responsável por causar o futuro apocalíptico de onde ele veio. Porém, ao tentar matar a recém-nascida Hope com sua arma, ele acaba acidentalmente disparando contra o Professor Xavier, o matando instantaneamente. Em outra situação, vemos Legião também viajando no tempo ao se convencer de que o mundo seria um lugar melhor se Magneto não existisse. O poderoso mutante volta ao passado para matar Magneto ainda jovem, porém acidentalmente acaba matando o próprio pai, Xavier. A morte do Professor X leva o mundo ao caos, o que serve aos planos do vilão Apocalipse, que na ausência do líder dos X-Men, consegue dominar todo o continente americano. Como vemos, mutantes capazes de mexer com as linhas do tempo podem causar danos catastróficos. Parte da ninhada. Tão assustadora e asquerosa quanto a raça dos xenomorfos nos filmes do Alien, os alienígenas do universo Marvel, conhecidos como a ninhada, injetam seus ovos em suas vítimas, que ao eclodirem, transformam seu hospedeiro em mais um monstro para sua colmeia. Ao longo de um milênio, a ninhada conseguiu estabelecer o seu domínio em mais de 10 mil mundos e converteram 6 trilhões de vidas para se tornarem seres insectoides de 8 membros, que causam terror por todo o universo. Os X-Men tiveram que enfrentar essa ameaça e fizeram o possível para não assassinar os membros da ninhada, pois sabiam que dentro daqueles seres ameaçadores existiam inocentes que foram convertidos contra sua vontade. E infelizmente, ao se depararem com milhares dessa raça, os X-Men não tiveram escolha a não ser assassinar muitos da ninhada. Isso acaba gerando um dilema moral para os heróis, pois eles estão assassinando pessoas inocentes que tiveram o trágico destino de se tornarem membros da ninhada, virando monstros assassinos sem qualquer traço de sua antiga personalidade. Nessa situação caótica, o destaque vai para a postura do Wolverine, que mesmo lamentando a morte de inocentes, usou de sua força e selvageria para dar a eles um destino melhor do que se tornarem monstros violentos e irracionais. Ser o Wolverine. E por último, mas não menos importante, temos o amado mutante Logan, conhecido como Wolverine, que já foi citado diversas vezes ao longo da lista e que é, sem dúvidas, um dos personagens mais populares e interessantes dos quadrinhos. Porém, apesar de ser conhecido por sua brutalidade, mau humor e sarcasmo, um dos aspectos mais icônicos do personagem está em sua trágica história. Todo super-herói costuma ter um evento traumático que conduziu seu caminho para se tornar um defensor dos fracos e oprimidos. Peter Parker presenciou a morte do seu tio, o que o levou a se tornar um Homem-Aranha. O Batman ainda na infância perdeu seus pais para o crime, e Matt Murdock perdeu seu pai e sua visão antes de se tornar o Homem Sem Medo. Mas, no caso do Wolverine, sua longa vida foi marcada por inúmeras tragédias que tornaram o mutante um ser forte e destemido, mas também amargurado e pessimista sobre a vida. Ainda na infância, Logan acidentalmente matou seu pai, o que levou sua mãe a cometer suicídio. Além disso, as suas garras mataram o primeiro grande amor da sua vida por acidente, antes mesmo delas serem cobertas pelo indestrutível metal adamantium. Anos depois, ele seria alvo do projeto Arma X, que tinha como objetivo lhe tornar a arma definitiva, o tornando um assassino virtualmente indestrutível e sanguinário.
E mesmo tendo deixado esse passado para trás e encontrado um lar junto aos X-Men, seus problemas só pioraram. Além do seu fator de cura ter sido colocado à prova quando foi crucificado, incendiado vivo, torturado, tendo seu metal retirado dos ossos e até mesmo partido em dois por ninguém menos que o Hulk, Logan ainda presenciou seus entes queridos sendo feridos ou assassinados, e por muitas vezes por sua culpa. Os maiores exemplos disso são seu filho, Daken, que sofreu lavagem cerebral e já se confrontou com o próprio pai inúmeras vezes, ou seu clone, a X-23, que, como mencionada anteriormente, pode se tornar uma máquina de matar tão eficiente quanto o próprio Wolverine, devido aos genes que carrega do mutante e por herdar o destino de ser mais uma vítima do Projeto Arma X, tal como Logan. Dessa forma, vemos que mais do que tragédias e dramas em sua vida, o fato do Wolverine ser quem ele é o leva a uma existência marcada pela violência, dor e sofrimento, não só pro Logan, mas para todos aqueles com quem ele se importa. E então é isso, pessoal. E aí, os X-Men mereciam esses destinos tão tristes? Acha que faltou algum mutante com um desfecho trágico que merecia estar nessa lista? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo e se gostou, não esquece de deixar aquele ultra like maroto e se não é inscrito, se inscreve aí no canal e venha ser um Ultra Nerd também. Não se esqueça também de assistir nossos outros vídeos, porque ainda tem muito conteúdo nerd pra você aqui nesse canal. Por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá, valeu!